Olá, bom dia. Bom dia, tá me escutando? Oi, bom dia. Oi, tá me escutando? Bom dia, professora. Quem é que tá aí na aula? O Bruno. Oi, Bruno. Desculpa a demora, que eu tava verificando que não tem ninguém na sala, eu fui ver se tinha algum problema. Bom, tá tudo ok por nossa parte. Então, assim, você vai ser privilegiado que eu tenho que dar aula e eu vou gravando essa aula e vou colocar lá à disposição. Você vai escutando, se acaso você quiser fazer alguma pergunta, pode me interromper, tá? Mas por enquanto só sou eu e você, tá bom? Poxa, só tá nós dois na sala? Só nós dois na sala. Tá certo? Tudo bem, professor. Então tá bom. Olha, nós, semana passada aí, retrasada, nós trabalhamos os sistemas universais, o sistema universal e o sistema regional de proteção dos direitos humanos. Então, o sistema universal ele é dividido em duas partes, né, que a gente chama de mecanismos convencionais, que é a própria estrutura que são os tratados, tá, da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 9 tratados da ONU. Os mecanismos extraconvencionais diz respeito à própria estrutura da ONU, ou seja, Assembleia Geral, Conselho de Segurança da ONU e Conselho de Direitos Humanos. Aí, na aula passada, nós trabalhamos os mecanismos regionais de proteção dos direitos humanos. São eles o sistema americano, o sistema europeu e o sistema africano. Falamos também sobre o sistema islâmico, que ele não possui nenhuma estrutura, apenas alguns tratados falando sobre. O sistema americano, nós vimos que compõe uma corte internacional, né, a Corte Internacional de Direitos Humanos, regida aí pela OEA, instituída pela OEA, e temos também o Conselho, né, a Comissão de Direitos Humanos, onde se faz as denúncias, né, ela apura as denúncias e encaminha para a corte. No sistema europeu, nós vimos que só tem a corte, que funciona diferente, onde qualquer pessoa pode chegar até ela, fazer a denúncia para ela. E no sistema africano, nós vimos que temos a comissão e a corte, onde as denúncias são feitas pela corte, né, pela comissão, perdão, pelos estados que fazem parte, né, ou o estado daquele nacional que sofreu alguma violação dos direitos humanos. Hoje a gente vai entrar em mecanismos de monitoramento e mecanismos de proteção de direitos humanos. O que é isso? Outros meios que eu também utilizo para proteger os direitos humanos no âmbito nacional ou no âmbito internacional. Alguns estão relacionados diretamente com a ONU, outros são totalmente independentes. Tá? Então, primeiramente, para a gente compreender esses mecanismos, eu preciso lembrar que o direito internacional dos direitos humanos é todo o conjunto de normas, institutos, instituições que são destinadas a proteger a pessoa humana. Então, tudo que a gente viu hoje até hoje faz parte do direito internacional dos direitos humanos. Aí, se eu pego tudo que eu vi até hoje, desde a nossa primeira aula, e divido por assunto, eu vou ter as chamadas vertentes de direitos humanos, que são temáticas a quais os direitos humanos tratam. Então, quando eu falo em direitos humanos no sentido lato, ou seja, toda a normativa, todo o direito internacional, todas as normas de direitos humanos, essas normas eu divido em 3 grandes blocos, que a gente chama de vertentes.
Então, a primeira vertente traz o direito internacional dos direitos humanos em estrito senso, né? Em direito restrito. A segunda vertente vai falar sobre os refugiados. E a terceira vertente sobre o humanitário. Eu vou falar de trás para frente, que vocês vão ver que a primeira vertente é por exclusão. Enquanto no terceiro, o direito humanitário está voltado para a guerra, para a proteção do direito de guerra, proteção dos feridos, proteção dos náufragos, relacionado ao direito de guerra. A segunda vertente está relacionada aos refugiados, às pessoas que estão em mobilidade. E tudo que sobra em matéria de direitos humanos está inserido ali na primeira vertente. Então, é todo o conjunto de normas, com exceção do direito de guerra e do direito dos refugiados, tá? Que assim fica mais fácil de compreender. Então, direitos humanos em direito estrito, né, em sentido estrito, são os tratados de direitos humanos, né, as normas de direitos humanos. Direito internacional dos refugiados trata somente dos refugiados, das pessoas em mobilidade pelo globo, pela terra, né, que estão aí buscando proteção em um outro país. E terceiro, o direito humanitário, que diz respeito ao direito de guerra, proteção dos direitos humanos na guerra. Um por um agora. A primeira vertente do direito internacional dos direitos humanos, ele vem falar sobre os direitos humanos em sentido estrito, tá? Que é formado pelos 9 tratados e os respectivos comitês, o Conselho dos Direitos Humanos e o Alto Comissariado das Nações Unidas. Veja que esses 3 a gente já estudou lá no Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos. Então, todo o Sistema Universal de Proteção de Direitos Humanos eu incluo aqui nessa primeira vertente, certo? Então, os 9 grandes tratados, quais são os 9 grandes tratados? A Declaração, obviamente, que rege tudo, mas o Pacto de São José da Costa Rica, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Econômicos, Pacto Internacional de Direitos Sociais. Esses 2 e mais outros 6 que falam sobre a proteção da mulher, sobre a não tortura, proteção da criança, proteção do deficiente, proteção do trabalho, entre outros. O Conselho de Direitos Humanos, que é um órgão da ONU, mas que está aí destinado exclusivamente à proteção dos direitos humanos, enquanto outros órgãos têm outras funções, esse Conselho de Direitos Humanos ele é específico para cuidar dos direitos humanos e monitorar as violações dos 47 países pertencentes a ele. E o Alto Comissariado das Nações Unidas, que também tem a função de monitorar as violações de direitos humanos, só que ele possui escritório em vários países. Então, consegue fazer uma monitoração aí um pouco mais de perto. A segunda vertente dos direitos humanos é o direito dos refugiados. Tá? O direito internacional dos refugiados. O que é um refugiado? O refugiado é aquela pessoa que vai buscar proteção em mobilidade, né? Que está transitando aí de um país para o outro, que vai buscar no outro país a proteção, uma proteção em virtude de perseguição por raça, etnia, gênero, ideologia, certo? Então, ele vai buscar, ele está se sentindo ameaçado no seu país e vai buscar essa proteção em um outro país. Esse é o refugiado. Diferente do asilo político. O asilo político, a perseguição aí é exclusivamente por sua ideologia política. Então, o refugiado, ele sofre perseguição em virtude de etnia, raça, credo, gênero, opção sexual, tá? O asilado político, ele sofre perseguição em virtude da sua ideologia política. Então, o que compõe essa vertente de refugiados? As convenções de Genebra,
e seu protocolo de 67, e o Alto Comissariado. Veja que, por mais que o Alto Comissariado ele esteja na vertente estrito sensu, é óbvio que se ele cuida de direitos humanos, ele também vai cuidar da questão dos refugiados. Mas as convenções de Genebra, ele vem trazer aí a matéria normativa sobre refugiado. Então, são normas criadas como resposta ao deslocamento em massa de milhares de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, posteriormente estendendo-se a todos aqueles perseguidos em razão de raça, religião, nacionalidade, grupo social, e que não possa ou não queira, por esse motivo, retornar ao seu lugar de origem. Então, ele é um nacional daquele país, e ele sai do país de origem e vai para outro procurando proteção em virtude de alguma característica pessoal que ele está sendo perseguido no seu país de origem. Aí, quando ele chega nesse outro país, ele pede o refúgio, e o país aí tem a discricionariedade de conceder ou não, a depender dos tratados que foram ratificados, tá? E até mesmo das condições, a pessoa provar que é um refugiado, provar o tipo de perseguição, mas existe uma legislação especial. Nós, no Brasil, damos refúgio, tá? Tanto que na época que houve os problemas na Venezuela, nós tínhamos mais ou menos 20 mil pedidos de refúgio de venezuelanos aqui, em virtude de perseguições, até mesmo econômica, exploração, tá? Então, nós concedemos, sim, refúgio a quem solicita. O pedido de refúgio ele é um procedimento em separado, ele é diferente do pedido de visto. Então, é uma norma um pouco mais simples e está previsto na Lei de Imigração do nosso país. O Alto Comissariado, como nós vimos, né? O Alto Comissariado nas Nações Unidas, ele é uma vertente, ele é um órgão dentro do Alto Comissário de Direitos Humanos que cuida exclusivamente dos refugiados, o chamado Acnur, né? Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. A gente chama de Acnur, que é mais simples, mais rápido de se compreender. Foi criado em 1950, justamente em virtude da Segunda Guerra Mundial. Aí teve aquele grande deslocamento e viram que era necessário tutelar essa mobilidade humana no âmbito internacional e no âmbito de proteção dos direitos humanos, porque a mobilidade que ocorreu na Segunda Guerra Mundial foi justamente em virtude de perseguição por raça, né? Por raça e por religião. E por isso que foi criado o Acnur. Até hoje é responsável por assistir essas pessoas. Importante dizer que, apesar de sua importância e do número crescente de refugiados no mundo, a Convenção é um dos poucos tratados da ONU que não possui um mecanismo específico de supervisão e controle. Então, nós não temos ainda uma efetividade, está muito a critério do país em conceder ou não o refúgio. Antes, no início, depois da Segunda Guerra, foi mais fácil, porque a população do mundo não era tão densa. Tinha outros problemas mais emergentes. Hoje não, até a própria economia da Europa, por exemplo, está consolidada. Então, foi mais fácil para os países, depois da Segunda Guerra, se comprometer com o refúgio. Hoje em dia, não são todos os países que se comprometem com a questão do refúgio. Nós, por exemplo, nós temos uma lei específica para refúgio, que é nossa, tá? Que não depende aí de tratado internacional. E a terceira vertente, que é a que nos interessa hoje, que é de direito humanitário. Vamos primeiro focar e diferenciar. Direitos humanos em sentido estrito. São todos os direitos humanos previstos nos novos tratados, tá? E na declaração. Direitos humanos do refugiado. Trata somente daquela pessoa que está sendo perseguida por questões de raça, cor, gênero, e vai buscar uma proteção em outro país. Aí eu tenho um órgão específico, que é o Acnur, e a Convenção de Genebra para cuidar deles. E agora esse, que é o mais legal, que eu gosto mais, que é o direito humanitário.
O direito internacional humanitário, ele diz respeito a todo o conjunto de direito de guerra. De guerra não, da guerra. Ou seja, o que é o direito da guerra? São as condutas que se pode ter durante uma determinada guerra. Como assim condutas? O tipo de arma que não pode ser usada. O que acontece com qual o limite de atuação da guerra em virtude do ferido, né, do preso, né, do náufrago, dos civis que estão envolvidos na guerra, da proteção desse civil, né, da proteção de órgãos civis aí de socorro, de prestação de socorro. Tá? Então, é isso que cuida o direito humanitário, né? Então, é aquela humanidade no momento de guerra. É uma vertente dos direitos humanos. Então, o direito humanitário ele está inserido dentro dos direitos humanos, porém, é um estudo feito em separado. Tá? Pensa no direito como um todo, aí você não tem o direito, aí tem direito civil, direito penal, até mesmo você pega o civil, tem direito das coisas, direito das obrigações. Então, direitos humanos também é a mesma coisa. Eu tenho direitos humanos, aí dentro dos direitos humanos eu tenho direitos humanos em estrito senso, eu tenho os direitos humanos dos refugiados e o direito humanitário. Então, o direito humanitário constitui conjunto de tratados internacionais que procuram disciplinar a conduta dos beligerantes. O que é beligerante? As pessoas, os países que estão em guerra, em conflito. E o respeito às vítimas dessa guerra. Porque, vejam, quando eu estou em guerra, quando os países estão em guerra, não são só militares envolvidos. Eu tenho os militares, né, que estão ali no momento da guerra. Eu tenho os feridos, que não conseguem mais combater. E tem os civis, que são aí vítimas da guerra. Então, é uma vertente composta de três corpos normativos, três principais documentos, que é o Direito de Haia, de 1899, o Direito de Genebra, de 1949, e o Direito de Nova York, de 1968. Trata da guerra, mas três assuntos totalmente diferentes. Veja que o Direito de Haia é o mais antigo, de 1899. Guarde essa informação porque ela vai ser interessante. 1899. E o que tem nesse Direito de Haia? É um tratado, tá? Se vocês colocarem Tratado de Haia, de 1899, vocês vão encontrar lá, é um tratado bem extenso. Corresponde ao direito da guerra, ou seja, princípios que regem a conduta de operações militares, direitos e deveres dos militares participantes nas condutas das operações militares e limita os meios de ferir o inimigo. O que é limitar os meios de ferir o inimigo? O tipo de arma, né? Uma arma que não seja desleal, por exemplo, o uso de armas químicas, né? Aquelas armas sem cheiros, né? Sem cheiro, sem odor, sem visibilidade, você não vê, né? Não tem cor, não tem cheiro, e que é uma arma, né? E mata, e não tem nem possibilidade de defesa, porque você não está nem vendo. Então, são limites aí que foram impostos pelo direito de Haia, entre outros. Tá? Mas o que é importante agora para nós é compreendermos o que é o direito humanitário. Qual foi a finalidade do Tratado de Haia? Colocar justamente limite aos métodos de combate. Essa era o principal objetivo de Haia. Veja que o cuidado com o ferido vem depois. O importante era que as guerras estavam sendo muito desleais, os meios de guerra estavam sendo desleais. Então, não havia, assim, um respeito ao ser humano. Né? Foi por isso que foi criado aí o direito de Haia, um tratado internacional. Esse tratado encontra a maior parte de suas regras nas convenções de Haia, né? E principalmente nas revisões dessas convenções em 1907 e os posteriores protocolos. Porque conforme a sociedade foi evoluindo, novas armas foram se desenvolvendo. Então, foi necessário adicionar novos
comportamentos humanos aí dentro dessa Convenção de Haia. O segundo documento que interessa para nós ao direito humanitário é o direito de Genebra, ou Convenção de Genebra, ou Tratado de Genebra. Aqui já vem pensando não necessariamente nas regras da guerra, como estava lá em Haia. A Haia veio trazer as regras da guerra, né? Pensa no jogo de xadrez, então o direito de Haia, a Convenção de Haia, veio justamente trazer as regras desse jogo de xadrez, que é a guerra. O direito de Genebra veio para proteger as pessoas, o ser humano que está envolvido na guerra, seja ele militar, seja ele civil. Tá? Então, direito de Haia coloca as regras para a guerra. O direito de Genebra coloca os direitos e a proteção do ser humano, seja militar, seja civil. Tá? Então, vamos lá. Estipulam limites aos conflitos armados com a finalidade de proteger. Então, veja que aqui a finalidade é proteger a pessoa do ferido, a pessoa civil. É esse o objetivo do direito de Genebra. Quem são essas pessoas que o direito vem proteger? As pessoas fora de combate, ou seja, militares que não podem combater, mas são militares. A exemplo, o náufrago, né? O ferido, o prisioneiro de guerra. Náufrago, aquele que caiu da sua embarcação e está à deriva no mar e é refugiado pela parte contrária, pela parte inimiga. Veja que naquele momento ele está tentando sobreviver. Por mais que ele seja um militar e seja do lado contrário da guerra, ele tem uma proteção, porque ele está ali indefeso. Feridos, né? São aquelas pessoas que no momento do combate acabam se ferindo. E os prisioneiros de guerra são aqueles que são capturados pela parte contrária. Então, esses são o primeiro bloco de pessoas que o direito de Genebra vem proteger. O segundo bloco de pessoas são os civis que trabalham prestando socorro. Veja que não são militares, mas eles estão envolvidos na guerra pelo caráter humanitário, porque eles estão lá para prestar socorro. É um médico, é um enfermeiro, né? É um técnico em saúde, é um farmacêutico, é alguém que está ali voltado para prestar socorro às vítimas da guerra. Então, aqui nesse bloco também, eu vou inserir todos os serviços que indiretamente, direta ou indiretamente, também foram alcançados pela guerra. Tá? Não estão em guerra, mas foram alcançados. Por exemplo, uma cidade foi invadida, o direito de Genebra vem proteger os civis dessa cidade. E a terceira vertente, os feridos e os doentes das Forças Armadas em campanha. Né? Aí, as pessoas que, de certa forma, estão feridos, tá? Estão ali em campanha, ou seja, que estão acampados ali durante aquele período, e não necessariamente no ato da guerra, mas estão já impostos para a guerra, certo? Essas pessoas também são protegidas pelo direito de Genebra. Então, de novo, direito de Haia traz os limites traz as regras da guerra, as regras de como se guerrear. O direito de Genebra traz a proteção às pessoas que estão envolvidas na guerra. E o terceiro, que é o direito de Nova York, ele vem trazer a regulamentação sobre o uso de algumas armas para a proteção dos direitos humanos. Porque o direito de Nova York, ele é de 1968. O que nós tivemos após 68? Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, antes de 68, perdão, Segunda Guerra Mundial, de 45, a gente teve várias guerras, inclusive aí a própria Guerra Fria, tá?
que ocorreu ali no pós-Segunda Guerra, e nesse meio tempo da Guerra Fria, que não foi uma guerra propriamente dita, foi uma corrida armamentista, havia-se muito medo de estar sendo criada pelos países armas assim surreais, tá? Que impossibilitasse qualquer defesa humana e dizimasse o ser humano. Então, na preocupação de que os países estivessem desenvolvendo armas nesse sentido, foi que foi feito aí o direito, né, o Tratado de Nova York, em 68, para justamente regulamentar questões relativas à utilização de determinadas armas, tá? Explosivos, bombas atômicas, bombas nucleares, e nesse sentido. Até hoje especula-se que, por mais que alguns países tenham até ratificado esse tratado, muitos deles têm algumas armas muito perigosas, capazes aí de destruir, de acabar com a humanidade. Esses foram os 3 principais tratados que constituem o direito humanitário. Mas o direito humanitário também tem uma figura muito importante, que é a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, ela foi criada lá em Genebra. Lembra que o direito de Genebra foi criado para proteger a pessoa? A Cruz Vermelha, ou melhor, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, foi o organismo criado justamente para trazer essa proteção. Por quê? Se há 2 países em conflitos, tá? Quem é que vai socorrer essas pessoas? Porque nem sempre o país ali que está em conflito tem condições, mão de obra suficiente, né, de médicos e enfermeiros para ajudar no socorro. Então, havia necessidade de ter alguém, um órgão, alguma coisa, algum organismo para proteger essas pessoas. Um outro estado seria complicado, porque ele teria que... ele tem a sua própria soberania e tem seus próprios interesses. Então, foi aí que o suíço Henri Dunant, em 1863, teve a ideia de criar a Cruz Vermelha. Veja, a ideia surgiu lá, ela só foi se consolidar bem mais tarde. Então, é um órgão, o único órgão, né, não governamental que possui legitimidade para prestar assistência humanitária no âmbito internacional. Professor, e o Médicos Sem Fronteira? O Médicos Sem Fronteira, ele não tem legitimidade em tratado, ele não está autorizado a entrar em território de guerra. Então, ele age por conta própria, digamos assim, que é um órgão particular, certo? Age na mesma premissa da Cruz Vermelha. A diferença é que o Médicos Sem Fronteira, ele é uma organização de fato. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ele é uma organização de direito, tem legitimidade jurídica, porque está previsto em tratado, foi criada para isso, justamente para atuar, prestando assistência humanitária em âmbito internacional. A Cruz Vermelha é a única organização não governamental com personalidade jurídica internacional. O que significa isso? Quem são os sujeitos de direito internacional? Estados, os estados, as nações, os organismos internacionais, né, que são todos os órgãos da ONU, o Vaticano e a Santa Fé. Vaticano, Estado, Santa Fé, Igreja. E a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha vem aí como um organismo não governamental, porque não pertence a nenhum Estado. Tá? Ela é composta por várias pessoas de nacionalidade distinta, mas não pertence a nenhum Estado, por isso que é uma ONG. No entanto, ela tem limite, ela só vai poder atuar em caso de guerra se ela tiver autorização daquele país para poder ajudar, né? Então, somente poderá atuar com a anuência das partes envolvidas e deverá manter a neutralidade do conflito, nunca tomar parte. Certo? Por isso que é um organismo não governamental, para que não haja interesses econômicos
e que se mantenham neutro. Aí, eu trouxe aqui um resuminho para vocês. Primeira vertente de direitos humanos, segunda vertente, o direito humanitário. Opa, desculpa que eu inverti, né? Segunda vertente, que é o de direitos dos refugiados, me perdoem, vou até corrigir agora. E terceira vertente é refugiados. Deixa eu só fazer a correção agora para vocês. Que essa aqui... Desculpe, eu não posso... É a terceira, perdão, foi a Síria que chamou. Essa aqui é a terceira vertente. Só corrigir agora, senhora, senão eu vou... Apesar que a ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto, tá? E essa é a segunda. Que não fique. Essa aqui. Isso. Segunda, isso do refugiados, e a terceira. Pronto. Perdão aí, que eu não tinha visto que tinha ficado errado, desculpa. Então, lá. Primeira vertente de direitos humanos é o direitos humanos em estrito senso. Segunda vertente é os direitos humanos dos refugiados. E a terceira vertente é o direito humanitário. Como eu vou saber disso, professor? Como que eu vou fixar isso? Você vai por exclusão. Se eu tenho a segunda vertente de direitos humanos, que são todas as normas que protegem a pessoa, o ser humano, em virtude de discriminação, né, de liberdade de expressão, limite à liberdade de expressão, em virtude de perseguição por gênero, vai entrar como direito dos refugiados. Se eu tenho um conjunto de normas destinado à guerra, entra aí como direito humanitário. O restante das normas de direitos humanos se encaixam na primeira vertente de direitos humanos. Então, a proteção à criança, a proteção ao trabalho, a proteção ao idoso, a proteção ao deficiente, a proteção aos direitos civis, aos direitos sociais, aos direitos econômicos, vão ingressar tudo aí na primeira vertente dos direitos humanos, certo? Que é os direitos humanos propriamente dito. Tá? Então, essa maneira mais simples da gente conseguir aí gravar essas três vertentes, tá? De trás para frente, terceira vertente, direito humanitário, que diz respeito às normas de guerra. Segunda vertente, direito dos refugiados, que diz respeito às pessoas em mobilidade que estão sendo perseguidas por questões de raça, gênero, ideologia. E a primeira vertente são todos os demais direitos humanos, aqueles previstos nos 9 grandes tratados. Veja que, o que acontece? Por mais que a ONU, né, e os países estavam querendo uma proteção, né, estavam tentando aí manter a paz. Depois da Segunda Guerra Mundial, viu que era necessário ter uma punição mais personalíssima. Como assim? O que acontecia? As pessoas cometiam crimes de guerra, na guerra, e a desculpa era assim: mas eu só estava cumprindo o meu dever, né? Eu só estava aí exercendo a minha função. Então, as pessoas, né, os oficiais militares, né, que violavam direitos humanos, eles estavam parados aí pela soberania dos estados e acabavam sendo imunes, porque eles alegavam que estavam no exercício da função, cumprindo ordens aí do governante deles, do país deles. Tá? Então, era necessário procurar um meio para poder
superar essa questão da impunidade dos oficiais militares, que muitas vezes cometiam atos que eram disformes, que não foram ordens recebidas, né? Que a ordem foi uma ordem simples e eles aglomeraram. Por exemplo, em Nuremberg. Nuremberg, nós sabemos que foi lá teve... desculpa, Nuremberg não, em Auschwitz, né? Nós sabemos que foi um campo de concentração. E lá tinha um camarada e onde teve vários extermínios. Então, era inicialmente um local para trabalho, mas ele era camuflado, onde várias pessoas morreram na câmara de ar ou até mesmo executados. Mas lá também tinha coisas muito desumanas que ocorriam. Não vou nem me tocar na questão das experiências, mas tinha lá o chamado lá, o flautista de Auschwitz, né, que ele tocava e sempre convidava lá uns 10 presos, né, uns 10 judeus, que tinha que cantar uma determinada música. E conforme iam cantando, se desafinasse ou se errasse a música, ele executava. Veja que esse é um tipo de tortura psicológica desumana e desnecessária. E aí a pessoa via e falava, mas eu estava cumprindo o meu dever. Mas o dever não era aquele. Veja que havia uma distorção da ordem que foi dada, certo? E essas pessoas se escondiam atrás da patente. Então havia necessidade de punir esses militares que agiam por conta própria e alegavam estar agindo em nome do país. Foi aí que surgiu o direito penal internacional, justamente para coibir essas violações de direitos humanos realizadas por militares, por oficiais. Certo? O que nós tivemos inicialmente? Os chamados tribunais ad hoc, né? Ou ad hoc. Esses tribunais ad hoc, o que significa a palavra ad hoc? É que é aquela coisa que é criada somente para aquele fim. Então, foi criada, vai fazer aquilo e depois acabou. Só para aquilo. Certo? Então, são tribunais que foram criados para julgar determinada circunstância, crimes que ocorreram em determinada circunstância, e depois desse julgamento o tribunal é desfeito. Como exemplo de Nuremberg. Né? Foi criado, julgou os crimes da Segunda Guerra Mundial, e depois ele foi diluído. Então, isso que é um tribunal ad hoc, feito para aquele fim, né? Com aquela finalidade. Esses tribunais ad hoc, eles são autorizados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, tá? O Conselho de Segurança da ONU. Lembram que nós estudamos há 2 aulas atrás o Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, para autorizar a instalação de um tribunal ad hoc, é preciso ter aí o voto a favor do G5, né? Dos 5 países permanentes do Conselho de Segurança, sem nenhum veto, e a volta da maioria do restante dos países que compõem o Conselho de Segurança. É o Conselho que autoriza a instalação do ad hoc, não é a Assembleia Geral, é o Conselho de Segurança. Para que ele autoriza esse tribunal? Justamente para punir indivíduo que cometer a violação em direitos humanos. Os tribunais ad hoc foram criados antes da criação do TPI. Hoje nós temos um tribunal permanente, Tribunal Internacional Penal permanente. Então não temos mais a necessidade de tribunais ad hoc. Mas antes de ter o tribunal ad hoc que começou seus trabalhos em 2002, nós tivemos aí a instalação dos tribunais ad hoc. Ter um tribunal penal internacional permanente hoje não significa que exclui a legitimidade do Conselho de Segurança a criar um tribunal ad hoc. Só não é necessário,
porque temos o permanente. Mas está previsto aí no Estatuto da ONU, né, no Tratado da ONU, que criou a ONU, que o Conselho de Segurança pode criar tribunais ad hoc. Somente o Conselho de Segurança, desculpa, eu não virei a página aqui, né? Somente o Conselho de Segurança da ONU possui competência para autorizar a criação de tribunais penais internacionais ad hoc, que está prevista no capítulo 7 da Carta da ONU, que foi o caso do Tribunal da Iugoslávia e Tribunal de Ruanda, que foram criados pelo Conselho de Segurança. Mas tem outros que são interessantes e tem umas particularidades, a gente já chega lá. Veja, então os tribunais penais ad hoc e o TPI, eles retiram a prerrogativa de função dos oficiais. O que é isso? Eles afastam a defesa dos militares de que estavam agindo sobre o manto do governo, cumprindo ordem do seu oficial, cumprindo ordem do seu estado, né, do seu chefe de governo. Então, essa desculpinha que eu estava só cumprindo ordens não é mais aceita pelo TPI, certo? A não ser que realmente tenha como se provar que era uma ordem dada exclusivamente para aquilo, por exemplo, que aniquilem todas as mulheres através de, sei lá, torture todas as mulheres, por exemplo. Veja que isso é desumano e foi suponhamos, uma ordem dada por um oficial. Aí sim é uma ordem dada por um oficial. Mas precisa ver se a pessoa que cumpriu essa ordem, ela poderia escolher entre cumprir e não cumprir. Por que eu digo isso? Tem uma série no Netflix, ou filme, não lembro se é série ou filme, chamado Contador de Auschwitz. Lá, eu acho que é documentário, estão falando do julgamento de pessoas, oficiais da SS, que estavam em Auschwitz, mas que estão sendo julgadas somente hoje, lá no TPI. Essas pessoas têm mais ou menos 90 anos, aí mais ou menos na década de 90 anos, 90, 91, 92. O que acontece? Os crimes contra a humanidade, né, as violações em direitos humanos, eles são imprescritíveis. O que significa isso? Significa que o Estado, a ordem internacional pode punir a qualquer tempo, pode passar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos que esses crimes vão poder ser punidos. 70 anos, 75 anos, como foi o caso da Segunda Guerra, que esses crimes vão ser punidos, eles podem ser punidos. E esse contador aí, ele foi acusado de violações de direitos humanos, inclusive ele foi condenado, né? Só que ele foi condenado há pouco tempo, aí acho que se não me engano, 2015, 2016. Ele já contava com mais de 90 anos, e o argumento dele foi a idade avançada, que ele não deveria ser condenado. Aí a promotoria falou assim, mas e quando chegou um idoso e você deu tal ordem, ou você fez tal coisa? Você não pensou na idade avançada dele, que ele não precisaria passar por aquilo? Né? É quando você prendeu os idosos judeus, né? Quando você torturou os idosos judeus. Então, nós temos que ter para contigo uma prática que você não teve para com os idosos, né? Em contra-argumentação. Nesse caso, ele foi condenado, né? Foi preso, né? E passou o resto dos dias de vida preso pelos crimes cometidos em Auschwitz. O que aconteceu? Ele trabalhava para a SS. A principal acusação foi que ele trabalhava para a SS. Porém, para trabalhar na SS, você tinha que ser militar. Só que você recebia um convite e não precisava aceitar, porque incumbia uma transferência.
Então, os oficiais da SS, eles eram convidados e cabia ao militar escolher se queria ir para pertencer à SS, que é o alto comando aí da polícia nazista, ou não. Então, era uma escolha. O militar alemão, ele poderia escolher ficar somente no exército alemão e não ir para a SS. E isso foram a maioria dos condenados no Tribunal de Nuremberg, ou pelos crimes cometidos, foram os pertencentes à SS, né, que é esse alto escalão aí do exército alemão. Como ele escolheu, ele tinha escolha, ele poderia não ter ido para a SS. Então, foi uma escolha dele, porque ele sabia o que era, como funcionava a SS. Certo? Então, por isso que queria se afastar essa chamada imunidade em virtude da prerrogativa de função. Justamente para ninguém alegar, estava cumprindo meu dever. Não, você tinha a opção de escolha. Né? Você escolheu aquilo, sendo que você poderia ter tomado outro caminho. Tá? E quais eram esses crimes, né, de grande gravidade? Entende-se que a gravidade dos crimes tipificados pelos tribunais penais justificaria que essa imunidade fosse suprimida. Então, o crime era tão grave, que a alegação de que estava cumprindo ordens não era suficiente para eximir da culpa. Quais são esses crimes? Está lá no artigo 5º do Estatuto de Roma. Eu queria trazer o Estatuto de Roma para vocês, mas ele é muito longo, entendeu? O Estatuto de Roma, no artigo 6º, 7º, 8º e 9º, ele vem explicar o artigo 5º. Só que é gigantesco, por isso que eu não consegui trazer aqui para vocês. Então, quais são os crimes de lesa humanidade? Né? Os graves crimes de direitos humanos. Crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão. São 4 blocos de crimes. E dentro desses 4 grandes blocos de crimes, existem várias condutas típicas. Entendeu? Então, crime de genocídio, salvo me engano, são 8 tipos de crime que são considerados crime de genocídio. Crime contra a humanidade deve ter mais ou menos aí seus 20 tipos penais que falam o que é um crime contra a humanidade, quais são as ações que podem ser consideradas. Por exemplo, o apartheid é um crime contra a humanidade. Né? Crime de guerra também tem um conjunto, né, tipificado como crime de guerra, além dos crimes que estão previstos nos outros tratados, né, de Haia e de Genebra. Lá também tem a previsão de crime de guerra. E crime de agressão, que não necessariamente não se encaixa nos demais itens, mas corresponde aí a uma violação de direitos humanos contra o ser humano. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre cada uma das espécies de crimes previstos no Estatuto de Roma, né, de crimes de lesa humanidade, convido vocês a lerem o Estatuto de Roma no artigo 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. É bastante coisa, é bem extenso, mas vale a pena vocês conseguirem visualizar o que é uma conduta criminosa no âmbito internacional. É importante ressaltar que, segundo a legislação do tribunal, tais crimes são imprescritíveis, porém obedecem o princípio da irretroatividade da lei penal. O que foi isso? Com exceção de Nuremberg e Tóquio. Tá? Deixa eles aí de ladinho, que já já a gente fala sobre Nuremberg e Tóquio. O tribunal ad hoc, e o tribunal, ou qualquer outro tribunal, até mesmo o Tribunal Penal Internacional, eles julgam crimes previstos no artigo 5º do Estatuto de Roma, que são imprescritíveis. Porém, esses tribunais só podem julgar, né, crimes cometidos após a instalação do tribunal. Se for um tribunal ad hoc, ele vai ter um tribunal para aquele fim específico.
Se for o TPI, no caso, ele só pode julgar crimes daquele dia, daquela data que ele foi instaurado para frente, ou seja, de 2002 para frente. Certo? Então, o princípio da irretroatividade da lei penal. Se vier outro tribunal ad hoc, ele também só vai poder ser julgado por crimes que estão no Estatuto de Roma ou por uma determinada situação específica. Então, o princípio da irretroatividade da lei penal. Eu não posso criar um crime, tipificar a conduta como criminosa posteriormente. Tá? Então, a conduta tem que ser tipificada anteriormente. O que acontece? Eu tive 4 grandes tribunais ad hoc. Eu tenho Tribunal Penal Internacional, que é permanente, é um tipo de tribunal, e tenho Tribunal ad hoc, que é outro tipo de tribunal, né? Com características diferentes. O TPI, ele é permanente. O ad hoc só existe para determinada fim, é provisório. Quais foram os principais tribunais ad hoc? Nuremberg, 45, Tóquio, de 46 a 48, Tribunal da Iugoslávia, de 93 a 2017, e Tribunal de Ruanda, de 94 a 2015. Esses foram os 4 grandes tribunais aí ad hoc. O que foi o Tribunal de Nuremberg? Foi o tribunal organizado para poder punir os nazistas pelos crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial. Tá? Tribunal para punir os nazistas. O Tribunal de Tóquio também foi um tribunal para punir crimes cometidos na Segunda Guerra, igual ao de Nuremberg, porém de oficiais japoneses. Tá? Nuremberg foram os nazistas, em Tóquio foram os japoneses. Veja que o Tribunal de Tóquio durou um pouquinho mais, 2 anos. Né? O Tribunal de Nuremberg foi mais rápido, mesmo porque o cenário internacional precisava de uma resposta mais direta, mais imediata. Tá? Esses 2 foram da Segunda Guerra Mundial. Aí eu tive um terceiro tribunal, tempos depois, que foi em 93. Esse terceiro tribunal, ele é o Tribunal da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia. Ele foi criado para julgar crimes cometidos entre o período de 91 a 99, crimes de genocídio, né, cometidos ali numa guerra interétnicas, né, em virtude de etnias. Então, houve uma abusividade ali naquelas guerras, que acabou aí separando o território da Iugoslávia. E esse tribunal, ele foi bem longo, tá? Durou de 93 a 2017, um dos mais longos tribunais, mesmo porque o período da guerra foi longo, né? Foi de 91 a 99, foram 8 anos, né, de guerras que ocorreram naquele território, e o tribunal ele ficou instalado somente para julgar os crimes que ocorreram lá, nesse período, nesse território e nessa guerra. O Tribunal de Ruanda, que foi um tribunal que foi instalado em 1994 e 2015, ele foi criado para julgar o genocídio de Ruanda, de 94. O que foi o genocídio de Ruanda? Existem 2 grandes etnias em Ruanda. Os Hutus, que formam 80% da população de Ruanda, e o Tutsi, que formam 20% da população de Ruanda. Houve um acidente onde o líder dos Hutus faleceu. Tá? Dizem que foi assassinado. E os Hutus colocaram a culpa nos Tutsi. Os Hutus eram maioria de 80%. Aí começou não chega nem a ser uma guerra, uma decretação de genocídio, de exterminação da raça dos Tutsi. Tá? E os Hutus, eles dizimaram essa raça Tutsi, essa etnia.
Esse genocídio foi julgado no Tribunal de Ruanda de 94 a 2015, até conseguir aí punir todos os envolvidos. E veja que a grande maioria ali eram de não militares, mas que cometeram práticas de genocídio. Então, civis também pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional ou por um tribunal ad hoc. Qual que é a diferença, meus queridos, de Nuremberg e Tóquio para os tribunais de Iugoslávia e Ruanda? Esses tribunais aqui em vermelho foram criados pelo Conselho de Segurança da ONU, já lá com base no capítulo 7. Ok, ficou legal, da hora, então tem legitimidade. O tribunal foi criado, já existia uma lei, né? Existia um tratado possibilitando aí a criação do Tribunal de Iugoslávia e Ruanda. Então, obedeceu o princípio da irretroatividade da lei penal, porque a lei já existia antes da criação do tribunal. Acontece que o tribunal aqui em amarelo de Nuremberg e de Tóquio, não existia nenhum documento jurídico dando legitimidade para que fosse instalado esses tribunais. Então, não estava previsto aí nenhuma competência para a criação do Tribunal de Nuremberg de Tóquio, tanto que a maioria dos doutrinadores falam assim que foi um tribunal de vingança dos que ganharam a Segunda Guerra para poder punir aqueles que perderam. Veja que o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio são considerados tribunais de exceção, porque eles foram criados, os tribunais primeiro, para julgar, eles foram criados sem ter uma legislação. Então, foram criados primeiro, a lei veio depois. E o princípio da retroatividade da lei penal é justamente ao contrário, que primeiro tem que ter a lei, para depois existir o tribunal. Certo? Por isso que é um tribunal de exceção. Os tribunais de Nuremberg e Tóquio foram fortemente criticados por vários juristas, porque feriam vários princípios do direito penal, como legalidade, juiz natural, devido processo legal e ampla defesa. Porque ficou muito mais caracterizado como tribunais de vingança dos que ganharam, dos vencedores da Segunda Guerra, do que como um tribunal de justiça mesmo, né? Próprio para aquele fim. Mesmo porque não havia nenhum tipo de previsão legal, nem tratado, nem nenhuma ordem que esses tribunais de Nuremberg e Tóquio poderiam ser criados. A partir da experiência dos tribunais ad hoc, viu a necessidade aí que a pessoa, o indivíduo, também violava direitos humanos. Vocês lembram que a gente estudou lá nas primeiras correntes, lá no sistema universal de proteção, que as cortes, elas julgam os estados? Então, quando nós vamos lá no sistema europeu, no sistema africano, no sistema americano, as cortes estão lá para julgar os estados que violam, as nações, os países que violam direitos humanos. Acontece que com a instalação desses tribunais ad hoc, verificou que a pessoa, o indivíduo, também violava direitos humanos, sem necessariamente aí a chancela, a tutela do Estado, sem a ordem do Estado, por livre e espontânea vontade. Aí, viu que era necessário ter um tribunal permanente para isso. Foi quando foi criado o Tribunal Penal Internacional, de caráter permanente. Mas antes disso, eu tive os tribunais híbridos. Eu não vou falar nem antes disso, né? Foi durante a criação do Tribunal Penal Internacional, eu também tive a criação de tribunais híbridos. O que é um tribunal híbrido?
É quando eu tenho um tribunal que usa a estrutura da ONU e a estrutura de um determinado país. Por isso que ele chama de tribunal híbrido, ou misto, ou internacionalizado. Então, esses tribunais, eles vão mesclar a estrutura dos nacionais, né, e internacionais, ou seja, a estrutura do país que está em conflito ou pós-conflito e a estrutura da ONU, as instituições da ONU. Qual é o objetivo? De que juntos eles reconstruam aí a justiça daquele país. Exemplo, Serra Leoa, Camboja, Líbano, todos esses foram tribunais que foram criados justamente em conjunto com a ONU, pelo país em conjunto com a ONU, para poder aí restabelecer a ordem daquele território. Tais tribunais são considerados mais adequados. Por quê? Porque esses tribunais, eles estão mais próximos da população local, conhecem a cultura daquele país, daquele território, daquele país, têm mais legitimidade, porque são compostos por pessoas daquela nacionalidade, né? E as pessoas que lá moram têm mais interesse em restabelecer aí a paz do que qualquer outra pessoa no mundo. Certo? Então, por isso que eles são considerados aí mais adequados para reconstruir um país, os tribunais híbridos. Só fazendo um resumo antes de entrar no Tribunal Penal Internacional. Tribunal ad hoc são os tribunais criados pelo Conselho de Segurança da ONU, com base no capítulo 7º, e nós temos a exemplo 4 tribunais ad hoc. 2 criados já sobre a legislação do Conselho de Segurança da ONU, criados pelo Conselho de Segurança da ONU, legitimamente criados, e 2 tribunais que não têm legitimidade jurídica, que são considerados tribunais de exceção. São eles Nuremberg e Tóquio, e os tribunais ad hoc, que foram criados pelo Conselho, que estão legitimados, é o de Ruanda e da antiga Iugoslávia. Tribunais híbridos são aqueles tribunais que misturam a estrutura da ONU, né, os organismos da ONU, mais os organismos nacionais, justamente buscando reconstruir aquele país. Então, mistura o internacional com o nacional. Exemplo, Tribunal Especial do Líbano, Tribunal do Timor-Leste, Tribunal de Serra Leoa e o Tribunal aí do Camboja. E o terceiro tipo de tribunal, nós temos o Tribunal Penal Internacional. Então, são esses 3 tribunais que estão inseridos ali dentro do direito humanitário, que tudo diz respeito à questão de conflitos. Não necessariamente só de guerra, mas às vezes nós temos conflito. Qual que é a diferença? Guerras são declaradas entre estados, países. Conflitos podem ser conflitos civis, conflitos armados. Então, não necessariamente são 2 países, mas pode ser um conflito interno entre, por exemplo, o governo e uma determinada facção, uma determinada etnia, um determinado grupo revolucionário. Tá? Então, o conflito, ele é interno e a guerra, ele é entre 2 países. O Tribunal Penal Internacional, ele não vem só para julgar crimes cometidos por indivíduos em guerra. Ele julga qualquer indivíduo, assim como os tribunais ad hoc e os tribunais mistos. Senhores, de novo, anotem. Os tribunais internacionais, eles estão para julgar pessoas. O tribunal, as cortes de justiça, lá, as cortes de direitos humanos, estão para julgar estados. Tá? Pela ONU, eu tenho a Corte Internacional de Justiça, que julga estados,
E dentro do sistema regional, eu tenho a corte americana, a corte europeia e a corte africana. Tá? As cortes julgam estados. Os tribunais penais julgam pessoas. Essa distinção tem que ficar bem clara para vocês e é óbvio que vai cair na prova de vocês semana que vem. Né? Tem que estar bem clara. Tribunal penal julga pessoas, corte julga estados. O que foi o Tribunal Penal Internacional? Foi o marco do direito internacional. Né? Foi aonde aí se viu a necessidade da existência de um direito penal internacional. E foi a instalação dessa corte que caracterizou aí o início de um direito penal internacional. Ela é destinada, como eu já disse para vocês, a julgar indivíduos que cometam violações em direitos humanos. A regulamentação desse tribunal, lembra que eu falei para vocês que tem que estar previsto na lei? Ele foi criado em lei primeiro, em tratado. Qual tratado? Estatuto de Roma, em 98. Ele só foi entrou em vigor mesmo, toda a sua estrutura em 2002, que foi quando o Brasil ratificou também. Ele está lá em Haia, Haia nos Países Baixos, ou Irlanda. Tá? E o Brasil já ratificou na Constituição de 88, porém foi uma emenda constitucional, né, feita em 2002, né, que veio ratificar aí, que veio assinalar que nós somos signatários sobre a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Está previsto na Constituição. Por mais que a Constituição é de 88, essa previsão do artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal, ela veio por uma emenda constitucional em 2002, tá? Que diz assim: o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Tá? Então, quando foi feito o Estatuto de Roma em 98, nós assinamos o tratado, mas ratificamos ele em 2002, e foi nesse ano em que ele passou a ser parte da nossa Constituição Federal. Tá? O que isso significa? Que todos os indivíduos em território nacional, eles estão submetidos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Veja, ele é um tribunal permanente para julgar qualquer crime previsto no Estatuto de Roma, tá? Desde a sua criação, qualquer crime, daqui para frente é ele que julga. Lembrando que o fato de ter um tribunal permanente não tira a autonomia do Conselho de Segurança de criar o tribunal ad hoc. Por quê? Porque o tribunal permanente, ele não tem nenhuma vinculação com a ONU. Ele é totalmente independente do Conselho de Segurança. Vejam, diante lá do capítulo 7º do Estatuto da ONU, em que dá autonomia porque o Conselho de Segurança em criar um tribunal ad hoc, os países viram que não era o suficiente, mesmo porque o tribunal ficava à mercê da vontade do Conselho de Segurança. Foi aí que um grupo de países resolveu criar o Tribunal Penal Internacional. Grande parte desses países também fazem parte da ONU. Porém, a estrutura do TPI é independente da estrutura da ONU, justamente para não ficar aí nas mãos do Conselho de Segurança, porque não sei se vocês lembram que eu falei da questão do veto, que o Conselho de Segurança tem poder de veto, e aí acaba agindo conforme interesse e não conforme a necessidade de proteção dos direitos humanos. Então, ele é composto por 18 juízes, né, e o representante da promotoria. Esses juízes são escolhidos entre os países que fazem parte, tá? Esse integrante da promotoria é aquele camarada que vai fazer a denúncia, é semelhante ao nosso órgão aqui, né? No direito penal, nós temos o promotor que representa o Estado, que faz a denúncia do crime,
e tem o defensor público. No Tribunal Penal, compõe o Tribunal Penal o juiz e a promotoria. Tá? A promotoria não está vinculada aos juízes do TPI. Então, é um órgão que pertence ao tribunal em termos de funcionamento, mas suas decisões são independentes do tribunal. Ou seja, denunciar ou não denunciar compete à promotoria. Ao tribunal compete somente julgar a denúncia feita pela promotoria. Promotoria denuncia, tribunal julga. Se a promotoria não denuncia, o tribunal não pode julgar, porque não tem uma denúncia. Outra característica do tribunal é a competência complementar. O que é competência complementar? Ele só pode ser aí instaurado, né, se foi esgotada toda a jurisdição daquele país, ou se aquele país está ali omisso perante aquela determinada situação, né? Fechou os olhos, né? Não... Então, vem complementar. Quando não consegue fazer mais nada no país, aí sim pode se recorrer ao Tribunal Penal Internacional. Veja que o Estatuto de Roma, ele diz para nós da seguinte forma, né? É criado pelo presente instrumento o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal. O Tribunal será uma instituição permanente com jurisdição sobre pessoas responsáveis por crimes de maior gravidade com alcance internacional. Quais são os crimes de maior gravidade? Artigo 5º do mesmo estatuto. De acordo com o presente estatuto. E será complementar às jurisdições penais nacionais. Só vou me recorrer ao TPI quando a jurisdição penal não for o suficiente para poder ali cumprir o seu dever de responsabilizar o violador, a pessoa que cometeu esses crimes. A competência e o funcionamento do tribunal reger-se-ão pelo estatuto. Certo? Veja que é uma inovação. Enquanto as demais legislações em matéria de direitos humanos acabam ficando à mercê do Conselho de Segurança, o Tribunal Penal Internacional ele não precisa de autorização do Conselho de Segurança para julgar. Basta ter a denúncia feita pela promotoria que ele já pode julgar. A estrutura do Tribunal Penal é formada em 3 grandes blocos, chamado 3 grandes seções. Então, esses 18 juízes são divididos aí entre esses blocos, dessas seções. A primeira seção é de questões preliminares. O que julga essa seção? Ela vai julgar aquele juízo de admissibilidade. O que é o juízo de admissibilidade em matéria penal? Primeiro, verificar se houve ali o esgotamento da jurisdição daquele país. Ou seja, lembra que o tribunal tem competência complementar, jurisdição complementar? Então, para que possa ser julgado no TPI, tem que ser esgotada toda a jurisdição do país daquela pessoa, a qual aquela pessoa é nacional. Segundo, verificar se aquela denúncia é crime, né? Se está ali dentro do rol do artigo 5º do Estatuto de Roma. Feito isso, né, sendo admissível o processo, vai para a sessão de primeira instância. A sessão de primeira instância, ela vai fazer o julgamento, propriamente dito, só que em primeiro grau, para que possa ser garantido duplo grau de jurisdição. A sessão de primeira instância julga em primeiro grau. E a sessão de apelações, ela julga o recurso de apelação. Então, ela vai reapreciar o processo agora já em matéria recursal, né, em segunda instância.
Na sequência aqui, nós temos a diferenciação. Desculpa, eu não falei da... Deixa eu só partir aqui, ó. Já volto falando sobre as características. Veja que eu tenho a Corte Internacional de Justiça, né, e o TPI, que é uma corte criminal. Qual que é a diferença entre eles? E isso vocês precisam saber para ter em mente. A sede da Corte Internacional de Justiça e a sede do TPI também são em Haia. A diferença é que a Corte de Justiça julga Estado. O Tribunal Penal julga pessoas. Né? A Corte de Justiça não tem competência criminal. O Tribunal Penal só julga crimes. A Corte de Justiça, ele é órgão da ONU. O Tribunal Penal não é órgão da ONU, é um órgão internacional, um organismo internacional, porém não é órgão da ONU. Tá? Pode ser julgado pela Corte Internacional de Justiça qualquer violação ao direito internacional, não só aos direitos humanos. Porque a Corte Europeia de Direitos Humanos, a Corte Americana de Direitos Humanos e a Corte Africana de Direitos Humanos só julgam violações de direitos humanos. A Corte Internacional de Justiça tanto pode julgar violações de direitos humanos quanto violação em matéria de direito internacional. Por exemplo, aí, quando um país impede a passagem de um outro país pelo seu mar territorial. E não há outra forma das embarcações chegar até aquele país senão passando por aquele mar territorial. Tendo em vista que sempre foi utilizado costumeiramente. Aí a gente tem um direito costumeiro, né? Um direito internacional costumeiro. Então, violações nesse sentido da ordem internacional são julgadas na Corte Internacional de Justiça. E no TPI só são julgados crimes contra a humanidade previsto no artigo 5º do Estatuto de Roma. Tá? Então, são dois organismos diferentes. Só para sintetizar, senhores, o que nós temos em termos de cortes internacionais hoje? Eu tenho o Tribunal Penal Internacional, julga somente crimes. Depois eu tenho a Corte Internacional de Justiça, que pertence à ONU, que julga qualquer violação de direito internacional, menos crime. Depois eu tenho as Cortes Regionais de Direitos Humanos, que é a Corte Internacional, a Corte Americana, a Corte Europeia e a Corte Africana. Só que essas três cortes pertencem aos organismos daquela região, ou seja, a Corte Americana pertence à OEA, a Corte Africana pertence à OUA e a Corte Europeia de Direitos Humanos pertence à União Europeia. Então, são organismos diferentes que pertencem a órgãos, né, diferentes, tá? Organizações diferentes. Voltando aqui para falar do Tribunal Penal Internacional. Então, já vimos que eles são divididos em 3 seções. Tá? Seção preliminar, seção de primeira instância e seção de apelação. Qual é a jurisdição? Qual é o âmbito de atuação do TPI? Então, ele vai poder atuar sobre o território, né, dos Estados-partes e o território dos seus nacionais, né, sobre os Estados-partes e os nacionais. Mesmo que esse nacional esteja em um outro território de um Estado que não faz parte, em virtude da nacionalidade, aquela pessoa vai ser julgada naquele tribunal. Também tem jurisdição o Tribunal Penal Internacional sobre todos aqueles que se encontram em território do respectivo Estado-parte, ou navio ou embarcação. O que é isso? Eu tenho Estado-parte, aquele que aderiu ao TPI. Então, todos os nacionais do Estado-parte podem ser julgados pelo TPI. Mesmo que esse nacional esteja em um outro território
de um outro país que não é Estado parte. Tá? Essa é a primeira jurisdição do TPI. O TPI também tem jurisdição sobre aquelas pessoas que estão em território de Estados partes. Por mais que a nacionalidade daquela pessoa, o país de nacionalidade não faça parte, mas ele, por estar num território de país que faz parte do TPI, ele pode ser julgado pelo TPI, em virtude de estar naquele país. E a terceira forma de jurisdição, tá? Os estados que a submetem a algum caso específico, ainda que não tenham aderido ao tratado. Então, suponhamos que um país X não tenha aderido ao Tratado de Roma, né? Ou seja, não está sob a jurisdição do TPI. Não é só por isso que o TPI não pode julgar. O TPI pode julgar, sim, desde que seja solicitado por aquele país que não faz parte do Estatuto de Roma. A denúncia. Lembra que quem faz a denúncia é a promotoria. Porém, alguém pode ir lá e avisar, né, representar junto à promotoria. Hoje seria mais ou menos, comparando com a legislação interna, seria o fato de eu fazer um boletim de ocorrência ou fazer uma denúncia crime lá para a promotoria, né? Fazer uma representação diretamente para o promotor. Tá? É similar. Mas aqui vai mudar as pessoas que podem fazer essa representação. A denúncia é só a promotoria que faz. Mas quem é que pode representar junto à promotoria? Qualquer estado parte do TPI. Então, qualquer estado parte pode fazer lá a representação junto à promotoria, avisando, olha, foi cometido um crime contra a humanidade. Aí cabe à promotoria analisar, investigar, levantar provas para poder ver se faz ou não a denúncia. A denúncia é prerrogativa da promotoria, é ela que vai decidir se vai fazer ou não, se vai levar ou não ao TPI. Quem mais pode representar? O Conselho de Segurança da ONU, ele pode aí representar junto à promotoria do TPI. O que é isso? O Conselho também age como órgão fiscalizador dos direitos humanos. Nós vimos lá no Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos. Suponhamos que ele tenha conhecimento de um crime cometido que esteja inserido no artigo 5º. Tendo conhecimento, o Conselho de Segurança pode enviar uma representação à promotoria do TPI e o promotor vai investigar e vai fazer a respectiva denúncia, certo? Então, quem pode representar? O Estado parte e o Conselho de Segurança. Por fim, a denúncia pode ser feita sem qualquer representação, por iniciativa da própria promotoria. Isso ocorre quando, de alguma forma, anônima, ela tem ciência, né, de que houve o cometimento de um crime e a própria promotoria investiga esse crime. E, diante de provas da promotoria, ela resolve, então, fazer a denúncia. Veja que não foi ninguém fazendo representação, foi iniciativa da própria promotoria e ela mesma fez investigação, ela mesma fez a denúncia. O processo sempre vai iniciar na sessão de questões preliminares para ver o juízo de admissibilidade desse processo, ou seja, se é crime de fato, né, se ali está tipificado no artigo 5º e se houve se é jurisdição complementar, ou seja, se foi esgotado todos os recursos naquele país, e depois, aí sim, é que vai ser submetido à sessão de julgamento. Lembrando que já em sede de juízo, na sessão preliminar, já pode ser requerida a prisão preventiva daquele acusado
principalmente porque há muito risco de fuga em matéria internacional, tá? Então, já pode ser requerida a prisão preventiva, tá? E aí, mais uma vez, a diferença entre Corte de Justiça e o TPI é justamente as matérias que o TPI julga crime e a Corte Internacional de Justiça julga qualquer violação em direitos humanos. Tá? Senhores, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum questionamento? Não, professora. As informações estão lá, fazem parte da unidade 2, inciso, seção 3, tá? Não são complexas, são bem fáceis de compreender se você consegue separar. Tá? Então, separem nas 3 vertentes, né? Primeira vertente, os direitos humanos em sentido estrito. Segunda vertente, direito de refugiado. Terceira vertente, direito humanitário. Na terceira vertente, vocês têm que estudar Tribunal ad hoc, Tribunal ad hoc, Tribunal misto e TPI. Na terceira vertente também, vocês precisam saber o que é a Convenção de Genebra, né? Convenção de Haia e a Convenção de Nova York. E a Cruz Vermelha. Basicamente, essas informações que vocês precisam saber. Vou repetir, porque isso vai ser matéria de prova também, tá? Precisa saber as 3 vertentes. Tá? A primeira vertente é direitos humanos em estrito sentido estrito, que diz respeito lá aos novos tratados. Segundo vertente, direitos dos refugiados, que são todos aqueles direitos direitos humanos dos refugiados, né, que protegem a pessoa perseguida, cujo órgão aí protetor é a Acnur. Terceira vertente, direito humanitário. O direito humanitário é composto de 3 grandes documentos: direito de Haia, direito de Genebra e direito de Nova York, né, ou convenção ou tratado, podem chamar dessa forma. Vai trazer o direito humanitário, as regras da guerra, a proteção da pessoa da guerra, né, e regulamentar o tipo de armas que pode ser utilizado. Do direito humanitário, tivemos a criação da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é o único organismo não governamental com legitimidade internacional, é o único que pode aí entrar na guerra para poder proteger, cuidar dos feridos, desde que com a anuência, né, dos países envolvidos, certo? Dentro do direito humanitário, nós tivemos a criação dos tribunais. Aí nós temos os tribunais ad hoc, nós temos os tribunais mistos ou híbridos e Tribunal Penal Internacional. Tribunal ad hoc nós tivemos, são tribunais criados pelo Conselho de Segurança da ONU, com exceção do Tribunal de Nuremberg e Tóquio, que foram tribunais de exceção, não foram criados pelo Conselho de Segurança, mas foram criados pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos aí o Tribunal da Iugoslávia e de Ruanda, que esses sim foram criados pelo Conselho de Segurança. E nós temos o TPI, que é um tribunal permanente, criado para julgar indivíduos, pessoas, assim como os demais tribunais que julgam só pessoas que violam, que cometem crime em matéria de direitos humanos. Quais são esses crimes? São os crimes previstos lá no artigo 5º do Estatuto de Roma: genocídio, crime contra a humanidade, crime de agressão e crime de guerra. São esses 4 tipos de crime. Cada grupo desses crimes tem várias condutas ali. Nós não vamos estudar isso na nossa aula, tá? Mas basicamente são essas 4 espécies de crime. Ok? O Tribunal Penal Internacional, ele é um órgão independente da ONU, não precisa de autorização da ONU, é de jurisdição complementar,
né? Possui 3 sessões, uma sessão preliminar, uma de julgamento, uma de apelação, e é composto pela promotoria, que tem aí a competência de fazer as denúncias. As denúncias podem ser representadas pelos estados partes, pelo Conselho de Segurança ou por iniciativa própria da promotoria, quando ela mesma faz as suas investigações. Tá? Senhores, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sei que eu toquei direto aí, mas é que a matéria era realmente dessa sessão é um pouco quantidade um pouco menor. Mas estou disponível aí à disposição de vocês, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida. Não? Então, para a nossa prova da semana que vem, vai cair todas as sessões, toda a unidade 1 e toda a unidade 2. Mas como eu vou estudar, dá prioridade, vai estudar com o livro, mas o que eu vou cobrar são os pontos que estão nos slides, certo? Então, estuda com o livro e com o slide. Os pontos que estão nos slides, você foca mais, que são os principais pontos ali investidos. Só para fazer dar um feedback aí sobre a questão que eu coloquei no trabalho de vocês, a questão dizia assim, sobre a utilização da nomenclatura, eu não vou me lembrar a questão em si, tá? Mas eu sei o assunto. A utilização da nomenclatura direitos fundamentais e direitos humanos na Constituição, tá? O pessoal aí que está no 5º semestre, né, semestre foram bem, tá? O pessoal do 1º semestre não compreenderam. Né? Apesar que também é compreensível que não compreenderam em virtude então, da falta de maturidade jurídica. O que acontece? A Constituição Federal, quando ela fala lá em artigo 5º, ela traz os direitos fundamentais. Direitos fundamentais são os direitos previstos na Constituição. Mas quando você vem nos parágrafos, que fala assim, essa Constituição não eximirá, né, não excluirá qualquer outro direito que venha oriundo de direitos humanos. Aí a Constituição usa a palavra direitos humanos. Quando a Constituição fala direitos fundamentais, é porque a Constituição está falando de direitos que estão na Constituição. Quando a Constituição usa a expressão direitos humanos, ela está falando de direitos que não estão na Constituição, mas estão na ordem internacional, mas que são por ela recepcionados, porque, em essência, é a mesma coisa. Por isso que utiliza corretamente a expressão direitos fundamentais e direitos humanos. Justamente porque ela busca o sentido da palavra. Direitos fundamentais são os direitos que estão na Constituição, direitos humanos são direitos que estão na ordem internacional e não positivados na Constituição. Era mais ou menos esse o sentido da resposta que nós queríamos no trabalho. O pessoal dos anos anteriores posteriores foram bem, responderam nesse sentido. O pessoal do 1º ano, a grande maioria não respondeu dessa forma, certo? Mas mesmo assim foi acreditado a pontuação de 400, justamente porque a gente sabe que tem essa dificuldade aí, essa maturidade jurídica, né? 1º ano tem uma dificuldade um pouco a mais, certo? Então, para todos foram, tanto para uma turma quanto a outra, foi acreditados 400 pontos, tá bom? Alguma pergunta sobre o trabalho? Então eu acertei, professora, que eu tirei 800 pontos. O seu é verdade, desculpa, é que a sua turma é 800 pontos e a outra turma a disciplina vale, de 5º semestre, a disciplina vale 400 pontos. Não é que isso, não é que você acertou. A resposta é essa que eu dei. Eu falei que eu acreditei todos os pontos, independente se estava certo ou errado, justamente porque eu conheci essa dificuldade do 1º ano, tá? E só porque é 1º ano e só nesse primeiro momento. Mas não acostuma, viu, povo? Exatamente. E para outra turma, para não ser por uma questão de justiça, fiz a mesma coisa porque é a mesma disciplina,
Tá? Não faria se não tivesse uma turma de primeiro ano. Mas foi a primeira vez e não vai se repetir. Como foi, Gil? Foi a primeira... Não se acostuma, né? Foi só para vocês terem a percepção da resposta, de como seria a resposta aí, e compreender o sentido de direitos humanos e direitos fundamentais, que praticamente o pessoal do primeiro ano não compreendeu a diferença. Fatalmente, isso vai ser cobrado em prova também, tá? Lembrando que eu posso fazer provas diferentes para o pessoal do 5º semestre, tá? E pessoal do primeiro ano. Posso fazer de acordo com a dificuldade aí de cada turma. Percebo, por exemplo, que o pessoal do primeiro ano tem mais dificuldade em compreender conceitos básicos, como o que é direito fundamental e quais as características dos direitos fundamentais. Enquanto o pessoal do 5º ano tem mais facilidade nesse assunto, mas tem dificuldade em compreender a ordem internacional, né? Dificuldade e atratividade, né? Porque não faz parte do nosso ordenamento, né? Do nosso dia a dia. Tá? Então, pode ser que eu foque mais no quesito internacional do que no quesito interno. Tá? Mas, para estudar para a prova, senhores, baseie-se os tópicos que estão no slide. Os slides são resumos, ou seja, são pontos mais importantes que os senhores têm que gravar, certo? Assistem às aulas, geralmente no finalzinho das aulas eu faço um apanhadão geral e foquem naqueles tópicos que eu faço o apanhado geral no final da aula, tá? Não preparei a aula ainda, a prova de vocês ainda, mas vou preparar com carinho, tá bom? Mais alguma pergunta? Ó, pessoal do primeiro ano, que ontem não teve aula por conta do sistema, essa aula eu vou colocar lá, para vocês poderem rever. Provavelmente vocês vão ter aí uma reposição, mas como essa aula está disponível lá para vocês assistirem, então essa aula vai ser cobrada em prova também. Tá? Passem para os demais que não estão presentes para assistir a aula que vai estar gravada lá na unidade 2, sessão 3. Bom? E a gente provavelmente semana que vem vamos ter aula para repor a aula de segunda-feira de ontem. Vai ser a mesma aula, tá bom? Mas aí a gente pode tirar outras dúvidas. Senhores, alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Então, professora, bom dia. Eu entrei um pouco mais tarde. Bom dia. Pois não, quem fala que está como usuário desconhecido? É o Arivaldo. Bom dia. Tudo bom? Eu entrei um pouco mais tarde hoje, mas estou presente, tá? Perfeito, tá ótimo, tranquilo. Tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Não, tá tudo ok. Muito bom, muito bem explicado. Agora só depende de nós mesmos, né? Exatamente. Imagine, eu que agradeço, tá? Senhores, muito obrigada, então, pela aula de hoje, tá? Bons estudos, ótima semana aí para vocês. E para quem eu não ver, boa prova semana que vem, tá bom? Um beijo, fiquem bem, se cuidem. Beijo, até mais. Obrigado, até mais. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, professora, obrigada. Obrigada, eu que agradeço.